Eu nasci em Rutherford, no estado de Nova Jersey, um vilarejo suficientemente longe da cidade de Nova York para eu ser considerado um nova-iorquino. Isso tem muito a ver com a minha abordagem em relação à língua inglesa. Pronuncio todos os R's e S's finais sem nem titubear. E estou perfeitamente feliz com a forma como as vogais de palavras como mad e more se destacam. Quando eu tinha 12 anos, me mudei para Fort Lee, ali do outro lado da ponte George Washington, ao lado da cidade grande. É um lugar dentro da área dialetal da cidade de Nova York, onde as pessoas não pronunciam os R's e S's, a não ser quando pensam neles, e não gostam da forma como alguns dizem mad ou more. Eles também não apreciam muito crianças conversadeiras vindas de Rutherford. Então, meu ensino médio foi repleto de conflitos, brigas que geralmente perdia, discussões em que geralmente vencia. Mas depois de alguns anos, caí em algo mais prático. Usando meu parco conhecimento de química em um laboratório de uma empresa pequena, eu fabricava tintas. Especializei-me em compor tintas para impressão em print screen, papelão, camisetas, garrafas, placas eletrônicas. Gostava mesmo daquilo e sabia escolher as cores. Conseguia fazer pesquisa e me dava bem com o pessoal. Ingressei na universidade em 1944, durante a Segunda Grande Guerra. Durante meus 4 anos em Harvard, nunca pensei em me tornar um linguista. Lá eu era muito bom em inglês e filosofia e passava quase todo o tempo falando. Mas me lembro de uma conferência com meu orientador do primeiro ano, John Wilde, um filósofo fortemente inclinado para a Idade Média. Quando ele soube que eu estava cursando uma cadeira em Química, ele deu uma tragada em seu cachimbo, alisou sua calça de veludo e disse: "De onde você tirou essa idolatria pela ciência?" Pensei um bocado nisso desde então. Wilde estava coberto de razão. Eu realmente idolatrava a ciência naquela época, e não deixei de ser assim. Mas como ele sabia disso naquela época, se nem eu mesmo sabia? Depois de terminar a faculdade, achei que quisesse escrever, como muitos outros que não sabem o que querem. Vi na universidade um meio atraente, excitante e receptivo, e tive sorte. O chefe de departamento de linguística de Columbia, Uriel Weinreich, tinha minha idade. Fazia parte de uma nova geração de judeus seculares, nativos de Vilna. Falava Yiddish de berço. Weinreich era o perfeito acadêmico. Interessava-se passionalmente pelas ideias alheias. Transbordava honestidade intelectual, vigor e originalidade. Protegeu-me de todo o mal acadêmico. O nome de Weinreich sempre era acompanhado de um olhar especial de respeito ou temor quando eu visitava outra universidade durante a pós-graduação. Ele morreu repentinamente de câncer aos 39 anos. Revendo seus documentos anos depois, descobri que ele havia esboçado projetos de pesquisas que antecipavam muito das minhas intenções. Até hoje não tenho certeza de quais ideias eu trouxe da linguística e de quais eu obtive de Weinreich. Minha primeira pesquisa se deu na ilhota de Martha's Vineyard, onde percebi que as palavras right, ice e sight são pronunciadas de forma peculiar, com o som vocálico no meio da boca. Isso se repetia mais entre os jovens, mas variava muito mediante a profissão, a localidade na ilha ou a ascendência do falante. Yankee, portuguesa ou indiana, entrevistei muitas pessoas, e entre elas encontrei os melhores falantes de inglês que já havia conhecido. Havia e ainda há uma importante dicotomia na linguística. Um ramo lida com a descrição das línguas em seu estado atual. Outro lida com sua história, com seu percurso até hoje. Eu via que ambos tinham grandes problemas a serem resolvidos, se considerássemos que a linguística deve se relacionar ao que as pessoas dizem. Linguistas queriam descrever línguas como o inglês e o francês, mas seus métodos restringiam seus contatos a apenas alguns indivíduos, a maioria com alto nível de educação formal. Sempre que alguém levantava uma questão sobre os dados, eles respondiam: "Estou falando sobre o meu dialeto." As teorias de então sustentavam que todo indivíduo tinha um diferente sistema, e não havia muito progresso em descrever a língua inglesa e a comunidade linguística que a possuía. Ainda mais misterioso era o problema de teorizar sobre a mudança linguística. Se a língua é um sistema de transmissão de informações de uma pessoa para outra, funcionaria melhor se ela fosse estática. Como as pessoas conseguem se compreender com a língua mudando constantemente? A sociolinguística tem por objeto de estudo os padrões de comportamento linguístico observáveis dentro de uma comunidade de fala
e os formaliza analiticamente através de um sistema heterogêneo, constituído por unidades e regras variáveis. Há 3 termos importantes para a sociolinguística: a variação, a variante e o variável. A variação são as diferentes formas de manifestação da fala dentro de uma língua, a partir dos diferentes traços que a condicionam. A variante são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. Já a variável é um conjunto de variantes. É o fenômeno que se objetiva estudar, por exemplo, a aplicação da regra de concordância nominal. Tipos de variações linguísticas. Variação regional. Por exemplo, Chica, esse seu dicionário português-mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre os pontos turísticos. Por exemplo, suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer: Nossa Senhorinha, contou, que é o pondinho mais pertinho? Variação social. Exemplo: A velhinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Povo, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas enquanto eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. E a variação de registro. Por exemplo, bilhete entre um casal. Mo, fui dar um rolê até a casa do Zé. Volto mais tarde. Fê. Bilhete de um funcionário para o patrão. Doutor Carlos. Precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa de José Carlos. Volto o mais breve possível. Fernando. Existem 2 tipos de variação: a variação estável ou a mudança em curso. A variação estável é um quadro de variação que tende a se manter ainda por um longo período, já que não se verifica uma tendência de predominância de uma variante linguística sobre outra. Já a mudança em curso é o que deve se generalizar, tornando-se o seu uso praticamente categórico dentro da comunidade de fala. Nesse quadro, outras variantes tenderiam a cair em desuso. Exemplo de variação estável. Nós falamos de amor quando o coração tem amor para falar. Mas quando tudo que se tem é fúria, angústia, amargura e decepção, a gente não fala de amor, fala o que tem para falar. Nayana Bloom. Exemplo de mudança em curso: tu e você.